Olá, sejam muito bem-vindas ao Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente mergulha em Êxodo capítulo 4. É a continuação daquela conversa incrível de Deus com Moisés, sabe? Com sinais poderosos e Deus lidando com a relutância dele. Exato. Êxodo 4 é um capítulo chave mesmo. A gente vê Deus dando provas, né? Dando sinais para validar a missão de Moisés. E tem essa tensão, a insegurança humana de um lado e a provisão de Deus do outro. E claro, a importância da obediência. Deus capacita, mas também exige fidelidade. Perfeito. Então vamos lá. A primeira coisa que pega para Moisés é: será que vão acreditar em mim? Lá em Êxodo capítulo 4, versículo 1, ele diz: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. Como é que Deus lida com essa dúvida dele? Deus responde com ação, né? Com sinais bem claros. O primeiro, a vara que vira cobra. Olha só, em Êxodo capítulo 4, versículos 2 a 4, está escrito: E o Senhor lhe disse: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Nossa, ele fugiu! Imagina o susto! Pois é. Aí continua: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Isso mostra o poder de Deus, né? Sobre a criação, sobre o que parece caótico, transformando algo comum, a vara dele, em um instrumento poderoso. E o objetivo, como diz o versículo 5, é bem claro: para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Impressionante! É uma resposta direta à preocupação dele. Mas não para por aí, certo? Tem mais. Tem mais sim. Vem o segundo sinal, a mão leprosa, lá nos versículos 6 e 7 de Êxodo capítulo 4. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a tua mão no teu seio. E meteu a mão no seu seio, e tirou-a, e eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Uau! E depois? Aí Deus manda, e disse: Torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter a sua mão no seu seio, e tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua outra carne. Isso simboliza, sim, o poder de Deus para purificar, para restaurar, mostra a soberania dele sobre saúde, sobre julgamento também. E ainda tem um terceiro sinal para garantir mesmo. Caso os dois primeiros não fossem, assim, suficientes. Correto? O versículo 9 de Êxodo capítulo 4 fala disso: transformar a água do Nilo em sangue na terra seca. Diz assim: E acontecerá que, se ainda não crerem a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás sobre a terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. É quase uma prévia das pragas, né? Um golpe direto do que era vital para o Egito. Olha, mesmo com tudo isso, com esses sinais todos, Moisés ainda hesita. Ele volta para a questão pessoal dele lá no versículo 10 de Êxodo 4. Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. É a insegurança falando muito alto. Exatamente. Mas a resposta de Deus nos versículos 11 e 12 é fundamental. Deus basicamente pergunta: E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Que pergunta, hein? Demais. E aí ele afirma: Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Deus não ignora a dificuldade, mas ele diz: A minha presença te capacita. Eu vou estar lá. Mesmo assim, parece que Moisés tenta mais uma vez escapar, no versículo 13. Ah, Senhor, envia, peço-te, pela mão daquele a quem tu has de enviar. Basicamente, manda outro. Aqui a coisa ficou séria, né? Ficou. O versículo 14 é direto. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Dá para sentir a tensão, né? Mas olha que interessante. Mesmo irado, Deus é paciente. Ele não desiste de Moisés. Ele providencia ajuda. Arão,
O irmão dele. Ah, sim, o Arão, que falava bem. Exato. Os versículos 15 e 16 explicam essa parceria. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Arão seria o porta-voz, mas a autoridade espiritual vinha de Moisés, inspirado por Deus. E Deus ainda reforça no verso 17, toma, pois, esta vara na tua mão, com o que farás os sinais. A missão continua. Ufa! Então, finalmente, Moisés aceita e vai para o Egito, né? Depois de se despedir do sogro, Jetro, e receber mais instruções de Deus, ali pelos versículos 18 a 23. Mas tem um episódio bem estranho e tenso na viagem, não tem? Tem sim um dos mais debatidos, talvez. Os versículos 24 a 26 de Êxodo 4. Eles estão numa estalagem e lemos que o Senhor o encontrou e quis matá-lo. É forte. Muito forte. O que aconteceu ali? A interpretação mais comum e que faz sentido no contexto da aliança é que Moisés tinha sido negligente com o sinal fundamental dessa aliança, a circuncisão de seu filho. É o pacto de Deus com Abraão, né? E parece que não tinha sido feito. Nossa. A Zípora, a esposa dele, percebe o perigo e age rápido. O texto diz, então Zípora pegou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou-o a seus pés e disse, certamente me és um esposo sanguinário, e desviou-se dele. Ela cumpre o rito e a ameaça passa. Isso mostra, sim, de forma dramática, o quão séria é a obediência aos mandamentos da aliança para Deus. A fidelidade pessoal vem antes do ministério. Que intensidade. Mostra que não dá para brincar com as coisas de Deus, né? E como o capítulo termina, depois desse susto todo, termina de forma bem positiva, viu? Nos versículos 27 a 31, Deus manda Arão encontrar Moisés no deserto. Eles se encontram, voltam, reúnem os líderes, os anciãos de Israel. Arão fala tudo o que Deus disse e Moisés faz os sinais na frente deles. E o resultado? O versículo 31 diz, e o povo creu, e quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Aquela preocupação inicial de Moisés... E se eles iam crer? Exato. Foi respondida. O povo creu. Deus já tinha preparado o terreno. Incrível. Que capítulo denso. A gente viu sinais, viu a luta de Moisés com a própria insegurança, a paciência e provisão de Deus e essa questão seríssima da obediência à aliança. Fica mesmo essa lição, né? De confiar que Deus nos capacita, mesmo quando a gente se sente pequeno. E reforça demais a necessidade de obediência total, né? Em todos os aspectos da aliança com Ele. Isso é a base para qualquer serviço que a gente vá fazer para Deus. Exato. E por falar em caminhar na palavra dia após dia, queremos convidar todo mundo a continuar conosco no projeto Reavivados por Sua Palavra. É a leitura diária de um capítulo da Bíblia. Hoje a gente viu Êxodo 4. Amanhã o desafio continua. Êxodo 5. Moisés e Arão finalmente vão falar com o faraó. Se preparem porque a coisa vai esquentar. E uma última reflexão, talvez, Êxodo 4 mostra Deus pegando coisas comuns, tipo uma vara, e gente cheia de receio como Moisés, e usando para fazer coisas extraordinárias. Que coisa comum na nossa vida, que habilidade simples que a gente tem. Será que Deus não está chamando para transformar e usar hoje, hein? Excelente ponto para a gente pensar. Pessoal, se essa conversa sobre a palavra de Deus abençoou vocês de alguma forma, não esqueçam. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, com a família, com quem gosta de estudar a Bíblia. E, claro, o mais importante, se inscrevam aqui no Pode Crer na Bíblia para não perder nenhum estudo. A participação de vocês faz toda a diferença para essa mensagem ir mais longe. Contamos muito com esse apoio. Um abraço e até a próxima.